Boa noite. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio e o jornal Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Onde está Netanyahu? Há uma semana, o primeiro-ministro de Israel, responsável direto pela guerra que já se alastra por todo o oeste da Ásia, não faz aparições públicas. Nos últimos dias, circularam vídeos nitidamente produzidos por inteligência artificial, onde ele aparece calmamente bebendo em uma cafeteria ou conversando casualmente com algumas moças em uma espécie de restaurante panorâmico. Comportamento muito estranho e falso para alguém que, desde os primeiros momentos da guerra, deu sinais de temor e passou mais tempo em seu avião voando, muitas vezes em direção a um refúgio na Alemanha, do que em solo, onde pudesse se tornar um alvo acessível aos mísseis iranianos. Crescem cada vez mais os rumores de que ele poderia estar morto ou gravemente ferido, atingido pela fúria vingadora do inimigo, depois do ataque brutal e covarde que iniciou a guerra, matando o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, e 175 crianças em uma escola para meninas nos arredores de Teherã. Mas a guerra iniciada por Netanyahu pende cada vez mais para o lado dos iranianos, que se prepararam por pelo menos 20 anos para responder a uma agressão desse tipo. O jornal Toda Palavra registrou em primeira mão no Brasil a destruição por forças iranianas e dos rebeldes iraquianos de 7 aviões-tanque KC-135, vitais para o reabastecimento dos caças-bombardeiros norte-americanos. Rompendo também a censura da mídia ocidental, o Toda Palavra exibiu os números assustadores revelados pela inteligência iraniana. Os Estados Unidos já sofreram 3.200 baixas, incluindo 200 soldados mortos. Perderam 150 plataformas de lançamento de mísseis, 23 sistemas de defesa antiaérea Patriot e 37 aeronaves. Isso apenas na primeira semana da guerra. Além das vidas, dezenas de bilhões de dólares perdidos. Donald Trump, o aliado incondicional de Israel, dá sinais de desespero, cada vez mais isolado e sem saber como encontrar a porta de saída da sala do inferno em que se meteu. Os prenúncios da crise econômica global catastrófica deflagrada pelo fechamento do Estreito de Hormuz podem ser também os prenúncios do fim do seu governo. No Brasil, o presidente Lula engrossa a voz e caça o visto do assessor especial do presidente norte-americano, que queria fazer politicagem em Brasília a favor da extrema-direita em um ano eleitoral. E mais, Lula e o Itamaraty rechaçam a pretensão de Donald Trump de enviar prisioneiros para penitenciárias brasileiras, como vem fazendo em El Salvador. É o Brasil defendendo a sua soberania diante das ameaças dos Estados Unidos. Esses são os temas dos comentários do analista político Brizola Neto nesta edição de No Fio da História. Para completar a rodada dos assuntos da semana, ele também aborda o cenário deprimente da política fluminense, com o presidente licenciado da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes ligados ao Comando Vermelho, e o governador Cláudio Castro em vias de ser cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por compra de votos. O programa termina com a exibição de um vídeo emocionante, selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista, da posse do governador Leonel Brizola em seu primeiro mandato no Rio de Janeiro, para relembrar um tempo de esperança e conquistas do Estado fluminense. Não perca!
Muito bem, mais uma vez aqui conosco Brizola Neto, nosso analista político, comentarista de geopolítica também, analisando a situação da guerra do Irã e esse sumiço do Netanyahu de 7 dias, Brizola. Netanyahu ressurge nos vídeos, tem 2 vídeos dele muito estranhos que são acusados aí por analistas de serem vídeos gravados com inteligência artificial. Ele rebate, mas de qualquer forma tudo isso soa muito estranho e muito falso, né? Como é que um homem como Netanyahu, que inicia uma guerra dessa, ele simplesmente desaparece, ele que deveria estar no comando, na liderança, né, do seu país, que está sendo severamente bombardeado, né, pelo Irã e também pelo Hezbollah. E aparece em vídeos assim casuais, como se estivesse tranquilo, numa boa, tomando café. Um outro vídeo parece até que está num restaurante panorâmico, no meio de umas moças lá e tal, sorridentes, tranquilo. Ora, isso é mais falso do que a própria inteligência artificial, né? Netanyahu, que desde o início da guerra se esconde, né? Primeiro ele voou para a Europa, para a Alemanha, ficava mais tempo no ar do que na terra, para não ser localizado, né? Eu acho mais fácil das duas, uma. Ou Netanyahu pode estar morto, como se supõe, como se especula, ou também pode estar ferido, né? Ou simplesmente pode estar escondido debaixo da cama, né? Mandando fazer esses vídeos de inteligência artificial. O que você acha, Brizola? Pois é, né, tal. É muito suspeito, né, esse sumiço do Netanyahu. Muito suspeito. Né? Esses vídeos divulgados, né, que claramente aí são vídeos manipulados aí por inteligência artificial, a falta de um pronunciamento, né, no desenrolar aí da guerra contra o Irã, num momento crucial, num momento em que as defesas israelenses estão sendo questionadas, no momento que se fala que há um grande apagão na capacidade de Israel de continuar mantendo de pé o seu sistema de defesa, né, o seu monitoramento do espaço aéreo, né, e a previsão de receber ataques de mísseis ou mesmo de drones vindos do Irã. Como você disse, né, os rumores são muito fortes de que um desses ataques iranianos possa ter atingido o Netanyahu. E que o Netanyahu, né, sumido de cena, possa estar ferido ou possa estar morto ou duramente ferido. A verdade, tal, é que o Netanyahu tem tido a postura de um grande covarde desde o início da guerra, né? Uma postura muito diferente da que teve o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini, quando iniciou a guerra, né? E que ele morreu como um mártir, morreu no seu local de trabalho, sem se esconder, pelo contrário, né? Naquele ato de coragem, despertando no povo iraniano, né, uma grande unidade nacional em torno da defesa do sistema de governo iraniano. Netanyahu não, desde o primeiro momento Netanyahu fugiu. Né? A gente viu que desde o primeiro dia de guerra ele pegou seu aviãozinho, se mandou para a Europa, foi para a Alemanha, né, ficando bem longe da zona de guerra e mostrando a postura covarde, né, de um líder que foi o principal incentivador do início desse conflito. Então, realmente, é muito suspeito o que está acontecendo, né? E o que não dá mais para negar, e a gente está vendo, né, até a mídia tradicional e até mesmo os aliados históricos dos Estados Unidos, né, os aliados europeus, né, que não conseguem mais negar os graves impactos causados pelos ataques iranianos na economia, né, e os estragos que eles têm provocado, né, em toda a infraestrutura petrolífera dos países do Golfo,
né, o vazamento ali do sistema de defesa de Israel, que está sendo duramente atingida, embora os israelenses eles neguem as informações, né, eles proíbam qualquer tipo de informação saia de dentro de Israel, é inegável que Israel está sendo duramente atingida, né? Está se falando que há um grande apagão em grande parte do espaço aéreo israelense e não tem mais, isso não é mais possível negar, né, os danos pesados que o Irã tem imposto a Israel, seja através do ataque de mísseis, mas principalmente através do ataque com seus drones, né? Drones que custam muito barato, né? Drones que custam uma fração mínima do custo dos mísseis que são usados para abater esses drones e que tem provocado, com um custo muito baixo, um prejuízo enorme, né? Seja ao sistema de defesa de Israel, que parece estar completamente perdido e incapaz de interceptar esses drones, seja a infraestrutura de petróleo dos países árabes e também algumas localidades estratégicas, ali como alguns hotéis onde ficam hospedados agentes americanos, né, e o próprio aeroporto de Dubai, como a gente viu, e também, né, as bases militares americanas. A gente teve essa questão aí do ataque do Irã à base americana na Arábia Saudita, que acabou com 5 aviões de reabastecimento americano, que se somaram a mais 2 que tinham sido abatidos no ar e que praticamente colocaram no chão a estratégia dos Estados Unidos de ter uma capacidade de atingir todo o território iraniano. É verdade. Essa informação, inclusive, foi publicada em primeira mão aqui no Brasil pelo jornal Toda Palavra, com base em um artigo da Press TV, um artigo assinado pelo jornalista Youssef Ramazani, da Press TV, e que estabeleceu a verdade sobre esses episódios aí envolvendo os aviões KC-135 da Força Aérea Norte-Americana. São aviões tanque, né? Aviões de reabastecimento aéreo, né? Fundamentais para a estratégia de ataques aéreos dos Estados Unidos contra o território iraniano, porque os caças bombardeiros norte-americanos, os F-15 e F-35, eles não têm capacidade, autonomia de sair dos porta-aviões ou das bases cada vez menos utilizadas na região por conta dos bombardeios do exército iraniano, da Guarda Revolucionária Iraniana, e eles não têm autonomia para ir aos pontos para lançamento dos seus mísseis, das suas bombas, e retornar às suas pistas de pouso sem reabastecimento aéreo. Então, eles dependem desses KC-135. 7 deles foram tirados de combate, né? Um foi destruído, caiu e matando seus 6 tripulantes. Um segundo, sobrevoando o território do Iraque, né? Foram atacados por forças iraquianas aliadas do Irã. Um foi derrubado, o outro foi avariado, mas conseguiu retornar e pousar. E outros 5 aviões foram atingidos na base aérea que os Estados Unidos têm na Arábia Saudita por mísseis iranianos. Foram danificados e também tirados de combate. Então, isso é um dano muito, muito grande à capacidade de ataque dos Estados Unidos. Esses aviões e também as suas tripulações
não são facilmente substituíveis, né? Eh, Certamente a Força Aérea Americana vai ter que mobilizar aeronaves que se encontram em outras regiões para substituir esses que foram danificados e abatidos. E mais difícil ainda de substituir é a tripulação, porque são militares altamente qualificados, altamente treinados, não só piloto, copiloto, mas principalmente, os responsáveis pela operação de reabastecimento. Esses aviões, têm um oficial, encarregado de operar aquela lança que é usada para reabastecer aviões em pleno voo, né? A lança desce até uma cesta, ali ela encontra o tubo de entrada de combustível do avião que está sendo reabastecido, e essa operação é uma operação muito delicada e é comandada por um oficial, por um militar, que que se localiza exatamente na cauda do avião tanque, né? Então é um profissional treinado durante vários anos para essa função. Então, esses danos não são pequenos, né? E demonstram realmente o rumo que a guerra está tomando ali no oeste da Ásia, né? Como que o poderio militar, o poderio aéreo dos Estados Unidos está sendo duramente questionado pela resiliência e pela capacidade de combate das forças iranianas, né? Exatamente, Natal. Esse episódio, né, primeiro ele coloca um grave dano à estratégia americana de ter capacidade de atacar todo o território iraniano, né? Então, a gente tem observado que os ataques têm se concentrado no oeste iraniano, né? Parece haver uma incapacidade das forças americanas e israelenses de atingir todo o território do Irã, principalmente o leste iraniano não tem sido alvo de ataques do consórcio sionista, né? E isso também, na verdade, cria uma grande dificuldade para enfrentar a estratégia iraniana, né? O Irã, ele, como foi divulgado aí pelo seu embaixador, ele tem uma estratégia baseada no mosaico de forças, né? De um sistema descentralizado de comando, né? Então, o Irã, ele tem em todo o seu território uma infraestrutura militar capaz de produzir ataques contra Israel, contra os países do Golfo e contra a armada americana. Então, essa estrutura descentralizada, né, que comporta lançadores, que comporta até fábrica de drones em todo o território do Irã, ele parece que agora vai haver uma grande dificuldade dos Estados Unidos e de Israel de promover ataques contra essa infraestrutura. E a outra coisa que cai pelo chão é essa farsa de que os Estados Unidos e Israel controlavam o espaço aéreo iraniano, né? Essa é uma farsa que está caindo, né? E o resultado aí desses ataques, né? Essa queda desses aviões, né? O vazamento de ataques iranianos no sistema de defesa americano, israelense, ele tem comprovado que se há, né, uma falta de controle do espaço aéreo, essa falta de controle do espaço aéreo está sendo principalmente em Israel e nos países do Golfo. Os países do Golfo, aliás, que parecem ter sido abandonados pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que têm tido dificuldade de repor os seus sistemas de defesa. A gente sabe que eles têm recrutado sistemas de defesa que estavam alocados em outros países, como no caso da Coreia do Sul. Eles têm retirado esses sistemas de defesa para mandar para Israel, né? E que, diante da fragilidade, né, e da diversidade dos ataques iranianos ali por diversos países do Golfo, os Estados Unidos tem feito uma preferência muito clara por Israel,
deixando os países do Golfo ali, tradicionais aliados, essas petromonarquias, né, que eram tradicionais aliados do governo americano, completamente desprotegidos. Pois é. E Donald Trump vem dando sinais de desespero, né? Ele lançou um apelo patético aos seus aliados europeus, né? E não só os europeus, quis envolver também Japão e até mesmo a China nesse apelo, um apelo típico de um sujeito em desespero, sem ver solução, para que todos formassem, junto com os Estados Unidos, para liberar o Estreito de Hormuz, né? E a resposta que ele tem recebido de todos os lados é não, né? Exatamente. A Alemanha, inclusive, através do seu ministro da Defesa, deixou muito claro que essa guerra não é uma guerra que os Estados Unidos iniciaram sem consultar ninguém. E agora o abacaxi está na mão deles para ser descascado, né? Isso mostra muito claramente o isolamento, além do desespero, né? O isolamento em que os Estados Unidos estão caindo, né? Para não dizer que ele não teve nenhum aceno de esperança nesse seu apelo, o Reino Unido é o único que ainda está meio ali em cima do muro, ainda não respondeu nem que sim, nem que não, ficou de avaliar e tal, considerar a possibilidade, mas também ainda não deu uma assertiva aí para os apelos de Trump, né? Então, esse isolamento leva os Estados Unidos a um beco, né? A um beco nessa guerra, né? A ponto de agora o Trump chamar tropas que estavam acantonadas na região do Pacífico, né? Próximo ali ao Japão, e está mandando tropas entre 2.500 e 5.000 fuzileiros navais para a área do Golfo Pérsico, né? Agora, todos os analistas políticos internacionais, analistas militares, veem isso como uma grande loucura, né? Se a guerra já está sendo perdida tanto nos ares quanto no mar, na região do Golfo Pérsico, né? O lançamento de tropas em terra pode ser um grande desatino, né? Dos Estados Unidos. Como é que você vê essa perspectiva, Brizola? Tá difícil de acreditar, né, que o Estado americano permita, né, que o Donald Trump continue no comando a partir dessa sua ação, né, completamente errática, muitas vezes contraditória. O isolamento americano ele é óbvio, ele é claro. Aliás, as palavras do ministro da Defesa alemão foram muito fortes ontem, né, quando ele declara que a Alemanha não foi consultada e que, portanto, esse é um problema dos americanos e de Israel. Então, assim, há um claro desespero, né, do Trump em relação ao desenrolar dessa guerra. Fica muito claro que os Estados Unidos não tinham um plano, né? Fica muito claro que os Estados Unidos ficou muito longe de atingir qualquer objetivo traçado para essa guerra com o Irã, e que ele está entrando num buraco que parece ser sem saída, cada vez mais sem saída, né? Você vê todas as questões fundamentais para os Estados Unidos, estratégicas para os Estados Unidos, ele tem sido derrotado, né? Então, vamos ser claros, né? A intenção sempre foi, por mais que ele negue agora, sempre foi a mudança do regime iraniano, né? E o regime iraniano saiu fortalecido desse ataque covarde que foi feito, que matou o Ayatollah Ali Khamenei. O outro objetivo era ter um controle maior sobre o mercado de petróleo, e a economia do petróleo explodiu,
né? Você não tem... Os Estados Unidos, ele fala, não, o Estreito de Hormuz está aberto. E aí eles vão lá, alguns petroleiros se aventurar lá e bombam nos petroleiros, né? Então, assim, os Estados Unidos não têm nenhum controle, né, de uma rota fundamental para o petróleo internacional, por onde ficou mais de 20% da produção de petróleo. Os Estados Unidos está sendo incapaz de defender seus aliados históricos, né, essas monarquias, essas petromonarquias ali dos Emirados Árabes, do Bahrein, do Catar, do Kuwait, que têm sido duramente castigadas com os ataques iranianos, tanto nas bases americanas quanto na sua infraestrutura de petróleo. Então, em relação a ter um maior controle sobre o mercado de petróleo, também os Estados Unidos ficou muito longe de atingir o seu objetivo. Você tem um fortalecimento das alianças do Irã com o chamado eixo da resistência. Tá aí os ataques das milícias iraquianas, né, que impuseram grave dano aí também aos Estados Unidos. Tá aí o Hezbollah, né, que está sendo duramente atacado por Israel, mas segue firme na resistência. Não tem, eles dizem que desmantelaram o Hezbollah, mas você não tem nenhuma evidência de que o Hezbollah tenha... Cadê as armas do Hezbollah? Cadê os presos do Hezbollah? O Hezbollah continua firme, fazendo muitos ataques ainda a Israel. Então, as alianças, né, do Irã com o eixo da resistência estão cada vez mais fortalecidas. Então, os Estados Unidos, você vê o Trump num claro desespero. E você vê também uma divisão que parece cada vez mais forte dentro do próprio Estados Unidos, né? A oposição ao governo Trump está saindo muito fortalecida das consequências dessa guerra. Você tem ali uma grande desaprovação da população americana, mais de 60%, isso é enorme, né? Mais de 60% dos americanos rejeitam a guerra, são contra a guerra, e você vê setores cada vez mais críticos vindo das estruturas de poder americana. Setores midiáticos, setores até militares, você tem visto críticas de militares americanos à estratégia americana, e isso vai desembocar num processo que pode fazer com que o governo Trump termine antes do prazo, né? As eleições de meio de mandato que vão ocorrer agora parece que vão fazer com que chegue um governo Trump extremamente enfraquecido. E a chance dele perder a maioria no Senado e na Câmara pode tornar ele um pato manco, né? Um presidente com incapacidade de governar e talvez até passível de sofrer um processo de impeachment. Então, é evidente que esse desespero do Trump, ele tem razões muito claras por estar acontecendo, e fica claro que eles mediram muito mal a capacidade do Irã resistir a esses ataques e produzir esses contra-ataques efetivos que tem realizado, e que mediram muito mal as consequências disso dentro dos aliados americanos, né, o isolamento em relação aos europeus, né, a reação indignada dessas monarquias árabes que estão num processo muito intenso, né, para que os Estados Unidos cesse as hostilidades contra o Irã, e dentro do próprio Estados Unidos, né, que parece que a oposição tem ganhado cada vez mais força e que o governo Trump vai enfrentar muitas dificuldades nessa eleição aí de meio de mandato. Pois é. E essa divisão na sociedade americana, vamos dizer, esse racha aí dentro do próprio Deep State, né, dos Estados Unidos, já pode ser sentido, inclusive, aqui no Brasil. Um sinal claro que, na minha opinião, evidencia isso, é o comportamento da TV Globo, do Jornal Nacional da TV Globo. Como que eles, essa semana, anunciaram de forma extremamente irônica, sarcástica, esse apelo do Donald Trump aos seus aliados europeus de socorro, esse pedido de socorro para que os aliados ajudem a liberar o Estreito de Hormuz. O tom de ironia e de desaprovação dado pelos apresentadores do Jornal Nacional deixa muito claro que uma parte significativa
das elites americanas, que são as elites que têm maiores relações aqui, inclusive, com as nossas elites, com as elites brasileiras, e inclusive com a Rede Globo, que são a parte do sistema político dominado dos Estados Unidos, dominado pelo Partido Democrata, né? Então, isso fica claro, inclusive, já com essa sinalização aqui no Brasil. Então, lá dentro, nos Estados Unidos, então, eu imagino que o embate deve estar sendo realmente muito grande. Existem esses níveis de desaprovação todos que você mencionou, e o Trump, numa uma manobra clássica dele, numa estratégia muito, muito corriqueira dele, tenta também desviar a atenção. Quando uma coisa não vai muito bem, agora ele se volta contra Cuba, ele fala em tomar o controle de Cuba, a ilha está sofrendo realmente uma condição muito difícil, está sofrendo apagões que estão impactando o país inteiro pela falta de energia, né? E Donald Trump lança essas ameaças aí, também numa manobra que pode ser uma manobra diversionista, né? Mas, de toda forma, Trump é um leão ferido e perigoso, né? Muito perigoso. Parece alguém descontrolado, mas é alguém descontrolado que está no comando da força de guerra, a maior força de guerra do planeta, né? Essa questão aí de dizer que vai assumir o controle de Cuba, claro que é uma manobra claramente diversionista, mas nem por isso é uma questão que não seja real, né? O Trump, para conseguir desviar o foco do fracasso da campanha no Irã, ele pode sim fazer um ato de violência contra a ilha caribenha. E a gente tem que ficar atento, né, tal, porque isso pode se espalhar para toda a América Latina e, obviamente, também para o Brasil, né? A gente assistiu aí essa semana, né, tal, essa tentativa desse assessor americano de vir aqui para fazer visitas suspeitíssimas, né? Ele tinha uma agenda marcada com o Cássio Nunes, que será o presidente do TSE. Ele estava tentando uma visita ao Bolsonaro na cadeia, né? O Bolsonaro está internado no hospital, mas ele estava tentando fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para visitar o Bolsonaro na cadeia. E teve uma resposta muito firme do governo brasileiro, né? Ele vem provocando o governo brasileiro com essas investidas, né, com aceno de um possível apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro, que é um vendilhão da pátria, né, que já foi lá a Israel, que já foi aos Estados Unidos arregaçar as calças ali para entregar as riquezas brasileiras, né, e ele vem ameaçando o governo do presidente Lula, né, com o apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. O presidente Lula reagiu muito bem. Ele pessoalmente, né? Ele pessoalmente falou que não, que a revogação do visto desse assessor do Donald Trump era uma iniciativa dele, presidente Lula, né? Que enquanto o visto do Padilha não fosse revisto, né? Ele não concederia visto a nenhum assessor do presidente Trump. E também da reação do Itamaraty a essa proposta indecente, né, do governo americano de trazer criminosos americanos para serem presos aqui no Brasil. Então, o governo brasileiro teve uma reação muito positiva, né? O governo brasileiro parece estar percebendo com clareza que nesse mundo de hoje, se aliar ao governo americano é você se colocar numa posição, né, de subalternidade
e que vai e que deixa e que todos os países que se colocam nessa posição ficam na mão, como a gente viu o que aconteceu com as monarquias lá do Golfo e que a gente está assistindo o que aconteceu com a Índia, né? A Índia que na véspera do ataque foi lá, teve lá com Netanyahu, traiu sua aliança histórica que tinha com o governo iraniano, está sofrendo duras consequências, porque teve bloqueado o seu mercado, né, o seu acesso ao petróleo que vinha do Golfo, e está completamente abandonado pelos Estados Unidos. Aliás, a gente fazia aqui uma análise, né, ainda no ano passado, de que os Estados Unidos fariam a política externa americana seria uma política de ataque aos BRICS. E a gente identificava que dentro dos BRICS, os países, os elos mais fracos do BRICS eram Brasil e Índia. E a gente está vendo uma postura completamente diferente, né, Tal? Enquanto a Índia parece revelar, né, a sua total submissão aos interesses americanos e sionistas, o governo brasileiro tem adotado uma postura mais firme, né, e parece reforçar os seus laços com o BRICS. Só que o encaminhar da guerra lá no Oriente, no oeste da Ásia, já mostra que a Índia também deu um passo muito errado, numa direção muito errada, e ela vai sentir isso, inclusive junto aos parceiros do BRICS, né? Temos a cúpula dos BRICS que vai acontecer na Índia no final desse ano, né? E eu acho que o governo indiano fica numa situação muito difícil, né, para conduzir. E olha que os russos de início estavam dando todo apoio para a organização dessa cúpula, né? Agora eu acho que as condições mudam bastante, né? E com relação ao Brasil, acho que você falou muito bem, o presidente Lula foi muito firme, foi muito seguro na defesa da soberania nacional, não entrando no jogo de intimidação de Donald Trump, que ameaça aí declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Claramente um jogo de ameaças, né, para dizer que os Estados Unidos, com base nisso, poderiam fazer intervenções militares no Brasil. Só que, diante da firmeza do governo, do Itamaraty e principalmente do presidente Lula, se o Donald Trump escalar essas ameaças em relação ao Brasil, Brizola, eu creio que no Brasil não vai ter outra alternativa senão fazer uma aproximação política e militar com a China. A China tem dado provas aí, demonstrações de grande insatisfação com os arreganhos de Trump contra a América Latina, né, especialmente contra a América Latina, porque a África parece que ele já abandonou, mas a China tem grandes interesses, tanto na África quanto na América Latina, né? Aqui tem, inclusive, a construção da rodovia bioceânica, né? Um projeto também de uma ferrovia, né, ligando os dois oceanos, o Pacífico ao Atlântico, que está dentro do projeto das novas rotas da seda chinesa, e eu tenho certeza que a China estaria totalmente aberta a uma parceria, inclusive militar, com o Brasil, na linha de um apoio recíproco e de um tratado de apoio e de defesa mútua. Até isso, eu acho que tem essa possibilidade. Como é que você vê? Você tem toda a razão, Etal. Aliás, a gente tem visto isso na guerra do Irã. Certamente aí, por mais que a China e a Rússia mantenham uma postura discreta, é inegável
que existe um amplo apoio à infraestrutura militar, tanto da Rússia quanto da China à resistência iraniana, né? Então, ao contrário dos Estados Unidos, que se mostra um péssimo parceiro, né? China e Rússia têm mostrado firmeza na sua parceria diplomática, mas também militar com o Estado iraniano. Então, ao contrário do que acontece, né, com os países que optaram por se aliar aos Estados Unidos e terminaram sozinhos, né, praticamente completamente desprotegidos, como aconteceu aí com os países do Golfo, como aconteceu agora com a Índia, né, o Irã parece ter um suporte muito forte da China, principalmente aí em relação a insumos para a construção de novos drones, de novos mísseis, e da Rússia, principalmente na questão das informações, né, das informações que parecem vir de Moscou para formatar toda a estratégia iraniana. Em relação às investidas, né, dos Estados Unidos na América Latina, é claro que a China tem um grande interesse em proteger suas posições na América Latina, né? Todos os países da América Latina têm a China como seu principal parceiro comercial, né? A China tem oferecido parcerias muito vantajosas aos países sul-americanos, principalmente, né, com investimentos em infraestrutura, né, com investimento, inclusive, em plantas fabris, né, indústrias chinesas que estão se transferindo para cá. Então, eu não vejo que seria nada difícil o Brasil avançar numa parceria, inclusive militar, com esses países. E nesse mundo, né, onde não existe mais regra, né, então, onde o império quer fazer valer a lei do mais forte, alianças militares são estratégicas, são fundamentais, né? O Brasil retomar uma nova estratégia de defesa que rompa, né, com esse alinhamento que parecia natural, né, com os países americanos sob a liderança dos Estados Unidos, parece ser um caminho óbvio diante da brutalidade, da agressividade e dos interesses imperialistas dos Estados Unidos. E um detalhe, né? Brasil e China já estão aumentando em silêncio, mas aumentando as suas parcerias militares, as suas interações, né? No campo da defesa. Existe uma movimentação de militares brasileiros cada vez maior na China, o corpo diplomático brasileiro na China aumentando cada vez mais com a presença de adidos militares brasileiros. Então, essas conversas, na verdade, elas já existem, né? Não se pode perder de vista que a China é o maior parceiro econômico do Brasil, né? E certamente estaria aberta, como também a Rússia. Aliás, no caso da Rússia, a Rússia e o Irã hoje só não tem um tratado de defesa mútua porque o Irã não quis. Porque os russos estavam prontos para assinar um tratado de defesa mútua com o Irã. Claro que eles têm apoiado o Irã nessa guerra, têm ajudado de várias formas, né, por baixo do pano, evidentemente, sem se exporem, mas poderiam ter um tratado formal, que só não aconteceu porque o Irã não quis. É verdade, mas claramente a gente vê ali o apoio russo, né? Tanto nessas questões de informação, de monitoramento do espaço aéreo, na precisão, né, que os ataques... Defesas antiaéreas. Defesas antiaéreas, né, na precisão dos ataques iranianos, né, e na própria sofisticação desses drones iranianos, né? A gente sabe que esses drones eles foram enviados à Rússia, né, para a guerra contra a OTAN e a Ucrânia, né? E esses drones foram aperfeiçoados pelos russos e voltaram para o Irã
com uma capacidade tecnológica ainda maior. Embora sejam drones muito baratos, são drones muito eficientes, né, que a gente tem visto, tem desmantelado o sistema de defesa israelense e americano no oeste da Ásia. Pois é. Brizola, vamos, assim, para a gente finalizar hoje o programa, vamos trazer a discussão um pouco aqui para o nosso quintal aqui no estado do Rio, no Rio de Janeiro, né? Há muito tempo que a política fluminense está dominada por um bando de bandidos, né? A verdade é essa. Uma máfia, né? Uma máfia. Dominada pelo bolsonarismo, pelo Centrão, enfim, pelo que há de pior na política brasileira, né? E não à toa que os últimos governadores, né, seguiram ou o caminho da cadeia ou do impeachment, né? Ou ambos às vezes, né? Então, e agora estamos mais uma vez diante de situações assim, envolvendo as lideranças políticas fluminenses, né? Como o presidente da Assembleia Legislativa Barcelar, que agora foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, juntamente com aquele ex-deputado TH Joias, né? Claramente um narco deputado, né? Pelo que tudo tem demonstrado aí, né? E agora eles também estão sob investigação, né? O TH já está preso, o Barcelar está solto ainda, mas com tornozeleira eletrônica, né? Ele estaria na linha de sucessão do Cláudio Castro, e agora já não está mais, né, diante do seu afastamento. E o próprio Cláudio Castro também aí em vias de uma possível cassação, né, pelo TSE. Como é que você está vendo aí a política fluminense nesses dias? A política fluminense, ela foi completamente destruída nos últimos anos, né? A gente teve uma sucessão de governadores presos, alguns com muita justiça, outros nem tanto, mas a verdade é que desde que o governador Cláudio Castro assumiu, ele sempre foi um governador muito fraco, porque assumiu, né, a partir do impeachment do seu cabeça de chapa, que era o Wilson Witzel, envolvido em corrupção, e ele mesmo, Cláudio Castro, já tinha uma denúncia gravíssima de corrupção, né, de recebimento de propina, ainda durante o governo Witzel, né, num vídeo que ele aparecia subindo a uma empresa fornecedora do Estado com uma mochila vazia e descendo com uma mochila cheia, né, sabe-se lá o que botaram dentro da mochila do governador ali naquele episódio, e ele assume o governo do Estado extremamente enfraquecido. O governo do Estado ele é tomado por essas máfias, né, localizadas em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro. E o Rodrigo Barcelar, né, com uma capacidade muito grande de fazer corrupção dentro da estrutura do Estado, e com dinheiro dessa corrupção articular maioria na Assembleia Legislativa, praticamente assume o governo do Estado. Ele era o governador de fato, era ele quem mandava no governo do Estado, distribuía cargos, promovia e destruía aliados do governo, como ficou claro naquela guerra que ele teve com o prefeito de Caxias, Washington Reis, né? E agora a Justiça denunciou ele por obstrução da Justiça, né? E a sua clara ligação com esse deputado que como você disse muito bem, um narco-deputado, né, ligado aí ao Comando Vermelho, né, e envolvido, né, com o crime organizado da cidade. Semana que vem parece estar marcado o julgamento do Cláudio Castro por causa do CEPERJ, que é um escândalo que a gente não pode esquecer, né, dinheiro do Estado desviado, né, aos milhões, parece mais de 200 milhões desviados, que foram usados para fazer a campanha do governador,
né, para pagar cabos eleitorais. Os cabos eleitorais sacavam o dinheiro na boca do caixa. Uma compra de Esse votos escandalosa, né? escandalosa, escandalosa, né? E esse vai ser julgado na semana que vem. Então a gente está num processo de decapitação do governo, né? O governo está acéfalo. Tem um governador fraco, né? Que está negociando, inclusive, a sua renúncia para poder ter alguma chance de escapar no julgamento, que tem usado Flávio Bolsonaro para tentar interferir no julgamento. A gente não pode esquecer que o ministro do TSE, se parece, acho, se eu não me engano, foi o Cássio Nunes, que pediu vista. Um ministro nomeado pelo Bolsonaro, né, e ele está usando ali a sua proximidade com o Flávio Bolsonaro para tentar travar esse processo, né, mas acho que vai ser muito difícil, principalmente porque o relatório, né, a relatora foi muito dura ao acolher as acusações contra o Cláudio Castro. Me parece ser difícil que o Cláudio Castro consiga escapar ileso desse julgamento. E isso coloca o Estado do Rio de Janeiro com a possibilidade de construir um novo arranjo, né, tal? De superar esse momento aí de completo domínio dessas máfias políticas que estão no controle do Estado para uma nova perspectiva. Não vai ser fácil, né? A candidatura do Flávio Bolsonaro, que reúne o apoio dessa máfia política e também o apoio das milícias no Rio de Janeiro, né? Vai ser um adversário duro de se enfrentar, mas o campo democrático, liderado pelo presidente Lula, que vai ser liderado aqui no Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes, tem uma chance grande de virar essa página e de iniciar, né, a partir aí da queda do governo do Cláudio Castro, da queda de figuras como Bacelar, um novo ciclo político no estado do Rio de Janeiro que possibilite a gente reorganizar nossas instituições e devolver ao Rio de Janeiro um caminho de desenvolvimento. É isso. Vamos torcer aí por melhores dias aí para a política do estado do Rio de Janeiro e, e para uma situação que leva o cidadão comum aí, as pessoas, a gente ouve isso a todo momento, se lamentarem, dizerem a falta que o Brizola nos faz, né? A Verdade. saudade que o seu avô deixa, né? Nessa situação tão desalentadora, né? Essa situação tão deprimente em que se transformou a política do estado do Rio de Janeiro. Vamos torcer É por isso aí. melhores dias. Brizola, valeu por mais essa edição de No Fio da História. Vamos nos despedindo por aqui e convidando aí os nossos telespectadores, ouvintes aí da Rádio Toda Palavra, do nosso canal no YouTube, a estarem conosco aqui na próxima semana em mais uma edição de No Fio da História. Um abraço para você. Um abraço grande, Hertal. Obrigado. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do PDT. Nossa missão é guardar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, temos diversas publicações, seja cartilha, revistas, encartes, tudo gratuitamente. Só acessar www.flb-ap.org.br. Nossa missão é ajudar a militância trabalhista e a academia. Nesse sentido, quero convidar você para ver mais um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. E não esqueça também de acompanhar nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar diversas entrevistas e materiais sobre o trabalhismo. Agora confira o vídeo.
passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé, e o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro, vê como o asfalto é teu jardim, se você crê que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros e ensinem sonho ao que não pôde amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro que não dormiu e preparou. O amanhecer, 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 o Quem sonhou só vale se já sonhou demais. Vertente de muitas gerações, gravado em nossos corações. Um nome se escreve fundo. As canções em nossa memória vão ficar profundas raízes.